Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Abracan. Meu nome é Amanda Graminha, sou coordenadora da área de cursos e palestras e gostaria de agradecer a presença de todos que estão aqui, nossos estimados associados, nossos amigos de mercado, para mais uma jornada de conhecimento. Hoje, encerrando o nosso ciclo de desenvolvimento e liderança, a nossa quinta palestra. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. E hoje, apresentando o tema, o papel da liderança no desenvolvimento do colaborador, gostaria de chamar ele, Oliver Kamakura, que é sócio da UI. Muito obrigada, Oliver, pela sua colaboração em trazer esse tema, a Abracan, nossos associados e amigos de mercado. E eu passo a você, a partir de então, a palavra. Muito obrigada, seja bem-vindo, Oliver. Legal, obrigado. Vocês estão me ouvindo, Amanda? Tá tudo bem? Tá perfeito. Bom, então, boa tarde todo mundo. Meu nome, então, vou me apresentar aqui para vocês. Eu sou o Oliver da UI, da prática de People Advisory Service aqui do escritório de São Paulo. Antes de começar, eu queria primeiro agradecer vocês da Abracan, Amanda, por essa intermediação toda, Guilherme, pelo suporte técnico. E, Amanda, eu acho que você poderia também trabalhar junto com o pessoal da Sala São Paulo, porque o anúncio que você faz do evento é algo muito bacana, né? Muito bem estruturadinho, os times e tempos. Bom, gente, eu preparei aqui para vocês alguns slides para que a gente possa ter hoje, né, final de dia, final de ciclo, né, final de semana, né, um intervalo bacana para que a gente possa trocar um pouco mesmo a respeito desse tema, né? O papel da liderança no desenvolvimento dos colaboradores. Aqui, o tema que eu trago dos slides que eu pretendo mostrar para vocês, ele é ancorado dentro de um conceito que a gente tem de Unleash the Power of Human, né? A gente acredita bastante firme, isso faz parte da maneira como a gente enxerga esse contexto todo, né? Que, na verdade, a gente não é assim, a agenda, o que nós precisamos... como nós desenvolvemos a pessoa é muito mais um processo de entendimento sobre o que é que nós temos como é que nós ativamos, na verdade, né, essa vontade da pessoa em seguir adiante. Não, eu queria dizer o seguinte: não é uma mão, não é uma questão de ação e reação, sabe? Dado o que você dá, a pessoa já no dia seguinte performa bem ou te entrega bem. É muito mais entender o que pode gerar constância no prazo mais dilatado de tempo, né? Para que a pessoa, ela então gradativamente comece a alavancar aquelas características que são inatas dela, né? São inatas das pessoas e que ainda permanecem dentro de um conjunto de práticas corporativas, como uma caixa preta, uma caixa de grandes segredos, né? Então, eu queria muito enfim, o conteúdo ele é bem leve. Eu acredito que seja uma coisa que vocês também não vão de forma alguma entender como novidades, porque em certa medida todo mundo já vem discutindo essa agenda do que a gente tem que fazer, né? Então, o conteúdo é bem leve, em certa medida muito familiar, e eu mais do que convido vocês para não só usarem do chat, né, para fazerem as perguntas, mas também para perguntar. Liga o microfone e fala: Oliver, cara, que você falou um negócio que eu queria te perguntar alguma coisa. Fiquem super à vontade, conversa super aberta, e eu espero que também para um final de sexta-feira divertido para vocês, tá? Combinado? Bom, esse aqui sou eu, né? Então eu costumo dizer que eu sou da turma de 2003, sou da turma de trainees de 2003 da UI. Eu entrei no programa Amanda, deixa eu só confirmar, tá tudo bem com a imagem, com o áudio? Porque sua imagem está super congelada aqui. Tá perfeito aqui o seu áudio e a imagem também. Pronto, tá tranquilo. Eu não sei se você já prefere já subir a sua apresentação agora ou se vai ser um pouquinho mais à frente. Opa. Acho que só falta isso. Então vamos lá, gente. Desculpa, falha minha. Eu achei que vocês já estivessem visualizando agora meus slides. Tá perfeito a tela. Tela cheia. Então tá bom. Então vamos seguir. Então, como eu disse, né, esse Unleash the Power of Human, né, é parte da maneira como a gente estrutura a nossa própria forma de olhar essa agenda de tendências sobre o que vai ser futuro, especialmente na agenda de gestão de pessoas, né? E a gente diz Unleash the Power porque o grande desafio é descobrir quais são as alavancas, né, que nós precisamos mover
para de uma forma estruturada e com cadência e com disciplina, a gente conseguir abrir o caminho para que as pessoas encontrem, né, os melhores canais para o que a gente chama de unleash the power, né, então atingir o seu potencial dentro das organizações. Né? Bom, aqui sou eu, em novembro do ano passado, né, então eu costumo dizer que eu sou da turma de trainees de 2003, eu sou sócio da prática de Workforce Advisory desde 2014, aqui na EY, né, e especificamente para o meu time, o meu papel é de Brusher, e eu chamo de Brusher e Paradox Navigator. Né? Nós temos um squad dentro da UI que trata de temas que a gente chama de HR Transformation, né? E esse squad é o squad dos chapeleiros, e o meu papel no squad é de Brusher. Que eu não sei se vocês têm alguma ideia do que significa Brusher, né? E só rapidinho para dizer, lá existe um esporte lá na América do Norte, Europa, que eles gostam muito de praticar e possivelmente ninguém aqui deve ter praticado antes, que é o curling. O curling é aquela coisa, você joga a chaleirinha na frente, né? E você tem que ir lá no time, joga a chaleirinha e a chaleirinha tem que bater lá no finalzinho, tem que cair. É quase como uma bocha, só que ao invés de jogada numa pista de terra, é jogada numa pista de gelo e ao invés de bolas tem uma chaleira que vai. Né? O brusher é o cara que vai lá na frente da chaleira, né, para ter certeza que nada no caminho vai parar a chaleira e vai impedir a chaleira de chegar no ponto onde ela quer chegar. Então, brusher significa isso. Né? E Paradox Navigator porque, a gente tem esse intervalo de tempos em tempos, debater muito sobre o que é que está acontecendo, porque nem a gente em consultoria, que tem esse contato intenso com várias indústrias, né, com várias empresas de segmentos e portes diferentes, nós conseguimos ter uma leitura clara do que vai ser futuro. A gente tenta juntar um pouco dessas peças de quebra-cabeça que estão soltas, né, e retornar para os nossos clientes e para o mercado com pontos de vista. Né. Então, o papel de navegador de paradoxo é esse, entender quais elementos você consegue hoje já identificar que podem ajudar a pensar o futuro com um pouco mais de direcionamento. Os meus contatos estão aí, então se vocês quiserem, meu e-mail está super disponível para qualquer pergunta, inquietação ou outras conversas que vocês quiserem ter, da mesma forma o meu WhatsApp, né? Então fiquem super à vontade para me acessar por qualquer dos canais, tá? Bom, eu começo aqui dizendo o seguinte, tá, gente? Todo mundo tem falado, especialmente agora, depois desse momento de pandemia, que a gente está vivendo tempos sem precedentes. Tudo está diferente, sabe, o impacto no mercado de trabalho, o impacto nos modelos, etc. Né? Tudo parece muito mais urgente do que era anteriormente. Né? E a gente, de fato, fica um pouco desconfortável toda vez que a gente começa numa reunião e o outro lado traz esse tema de que, é um mundo novo, é um mundo sem sem precedentes, o novo normal, né? A gente não tem esse conceito, né, de sem precedentes. Pelo contrário, a gente tem entendimento que o que nós estamos vivendo não é nada de anormal comparativamente ao que nós já tínhamos antes de Covid, né? Se vocês lembrarem, assim, rapidamente, antes de março, sabe, a agenda em gestão de pessoas estava duramente impactada pela quarta grande revolução industrial, que o pessoal chama de revolução tecnológica. Né? Então, de 4 anos para cá, de 2016 para cá, essa agenda de revolução tecnológica passou a ser uma constante nas agendas das organizações, e justamente porque a tecnologia trouxe para dentro novas possibilidades e novas inquietações que até então nós não tínhamos. Então, não sei se vocês vão se recordar, mas lá em 2016 houve uma onda grande de, por exemplo, robôs dentro das linhas de produção, né? Então, para tirar tudo que era determinístico e drivado por processos, fosse tirado da mesa, né? Das organizações. Oliver, licença, deu um pouquinho de microfonia. Não é microfonia, não dá. Eu acho que é um alarme de incêndio. Ai, me perdoe, parecia. Só um segundinho, deixa eu tentar ligar aqui. Parou, né? Parou. Desculpa, gente. Eu que peço desculpas interromper. São problemas técnicos que a gente não controla, né? Resolveram fazer um drill de incêndio que está atrás, provavelmente. Bom, mas eu estava dizendo o seguinte, que essa agenda toda ela já vinha permeando, né, as conversas de negócio desde 2016. Então, se vocês se lembrarem lá, a gente vem numa constante. Aqui a quarta grande revolução industrial, né? Então a gente tem lá a tecnologia permeando, né, se combinando com aspectos físicos da vida e abrindo um tanto de possibilidades novas. Tanto quando a gente pensa em temas de profissão, trabalho, vida mesmo, vida normal, né? Dentro desse contexto, a gente tem lá também correndo junto uma nova realidade, né, no mundo de uma forma geral, que é a capacidade hoje de geração de dados. Né?
Então, só para que vocês tenham uma ideia do que a gente leva, né? A gente diz que os dados hoje são o novo petróleo, né, dentro do mundo de negócios, né? Então, quem tiver o domínio de dados, quem conseguir, né, encontrar uma maneira de organizar a quantidade de informações que a gente produz, né, nas várias dimensões da vida, né, e começar a direcionar esses dados para processo de tomar decisão, vão ser as pessoas, empresas que vão se diferenciar nesse próximo intervalo de 5 anos. Né? Então, para você ter uma ideia, 90% das informações disponíveis foram produzidas nos últimos 4 anos, né, de 2016 para cá. Né? E em 2012, né, para vocês terem uma ideia, pouco mais de 0,5% das informações disponíveis no mundo eram usadas para alguma finalidade específica de tomada de decisão. Né? Você tem lá, você tem dados para tudo quanto é lado, mas você não tem, de fato, informação boa para te ajudar a gerir aspectos práticos da vida. Né? E, paralelo a esse tema da capacidade hoje do mundo de geração de dados, tecnologia é um treco que está começando a ficar acessível, né? Para a grande massa, para a gente mesmo. Né? Então, e o que potencializa esse aspecto da 4ª grande revolução industrial. Né? Então, a gente tem hoje, praticamente, assim, acesso a coisas que, a um intervalo curto de tempo, eram inacessíveis. Né? E em casa, a gente pode ter. Eu pego um exemplo aqui de impressões 3D, né? Esse primeiro item. Em 2007, né, uma impressora 3D ela custava o equivalente a $40 mil. Né? E em 2014, né, você consegue comprar, inclusive, impressões 3D por menos de 100. Quando você pensa em termos de sensores, por exemplo, que hoje são usados em larga escala, né, na indústria de produtos de consumo, você tem lá que em 2009, sensores, eles custavam, esse LiDAR 3D, custavam $20 mil mais ou menos, né, e hoje você consegue comprar, né, um lote de 1.000 por $79. Né. Então, 4ª grande revolução industrial, capacidade de geração de dados, né, e acesso à tecnologia não são coisas novas, são coisas que já vinham. Né? E para quem não tinha essa percepção, basta fazer um regresso de como esse tema vinha sendo tratado, especificamente no impacto para a vida de pessoas. Né? Se a gente pegasse as 40 últimas capas nessa HBR, muito mais da metade delas foram direcionadas a temas relacionados à gestão de pessoas. Então, esse tema de que, tempo sem precedentes, novo normal, o mundo em transformação, ele não é uma agenda nova. O que a pandemia fez foi nada mais do que acelerar um pouco dessas conversas. Né? E aí é uma chavezinha que a gente viu, que eu achei super bacana, né? E que diz exatamente isso. Né? O que a Covid, no final do dia, fez, o que esse quadro de pandemia fez, foi só acelerar uma agenda toda que anterior a essa pandemia era tratada como uma agenda de grandes tendências. Né? Então, pega lá do mais simples, do trabalho remoto, né? Para uma agenda hoje de business as usual. Então, hoje está todo mundo tratando aquela agenda de tendência como se fosse algo urgente e que surgiu, né, no último intervalo de 5 meses, e que não é verdade. O mundo, num contexto de tecnologia, já era um mundo em transformação. Né? Pessoas, enfim, mais conectadas, mais acessíveis, muito mais bem informadas, né? E muito mais, hoje, capacitadas para tomar ações do que nós tínhamos no cenário anterior. Né? Esse contexto de dados, tecnologia e revolução industrial, a revolução tecnológica, é o que nós colocamos dentro desse contexto de mundo em transformação. O Covid não fez nada. Né? O Covid acelerou um pouco dessas agendas, mas na prática, as discussões que nós temos observado hoje estão todas relacionadas a essa agenda anterior ao Covid. Tá? Esse mundo em transformação toda já vinha sendo, na prática, sentido por todo mundo em aspectos diários da vida. Né? Por exemplo, eu tenho certeza que hoje todo mundo, e mesmo antes do Covid, todo mundo já era usuário de Uber. Ou todo mundo já tinha também experimentado de alguma forma o iFood, ou serviços do Rappi, ou serviços financeiros do Nubank, né? Ou então andar de patinete da Yellow. Né? Isso já estava na vida prática do dia a dia. Então, a maneira como a gente consome, a maneira como a gente organiza finanças, até a maneira como a gente se relaciona, já vinha sendo duramente impactada pelo tema de tecnologia. Né? E esse tema de tecnologia começou a permear o mundo do trabalho também, né? E desafiando ali grandes paradigmas, né, de gestão que nós tínhamos. Né? Então, se, por exemplo, antes desse contexto todo de tecnologia e acelerado por Covid, nós já tínhamos claro, né,
que havia uma conversa aberta com relação, por exemplo, a estruturas, a forma de organizar trabalho, né? Então, putz, de estruturas hierárquicas inflexíveis, né? Para estruturas mais abertas, mais flat, que dessem mais autonomia às pessoas, né? De uma forma linear, né, de trabalhar, em que você tem ou linear, aquela vertical desenhada para você trabalhar, você começa agora já falava na necessidade de criação de ecossistemas, de redes, né, que permitisse colaboração, né, que permitisse criação coletiva. Então, tudo isso já estava dentro de uma agenda anterior, né, e foi amplificado pelo Covid. A gente tinha lá, né, se ontem, uma conversa muito clara anterior ao tema de tecnologia, muito ancorada em aspectos, né, históricos de como é que você planeja carreira, organiza trabalho, né? Então, saindo de conceitos, por exemplo, de o benefício que importa, não é o benefício, sabe, de longo prazo, o benefício quanto perde espaço para temas como aderência a valores, a proposta organizacional, né? Então, tudo isso também acaba sendo refletido dentro do conceito de tecnologia, dentro do conceito que nós temos hoje, né? E, de fato, é um cenário que está aí para ser explorado. A gente não sabe sequer hoje, né, dentro do que a gente vem enxergando de grandes tendências, como é que vai ser o colaborador do futuro, né? Dentro desse cenário de novas tecnologias, acesso, né, e a implantação dessas novas tecnologias, a aplicação dessas tecnologias para o mundo do trabalho, a gente hoje vê lá que o próprio colaborador ele tem algumas nuances que já passam a ser exploradas dentro desse contexto que nós temos hoje. Nós temos gente que vai sair desse contexto de pandemia como full-time, muita gente migrando para modelos remotos. A gente tem claramente uma conversa aberta com relação a se as empresas elas precisam de fato ter pessoas dentro de uma estrutura de custo como times fixos de projeto, ou se a gente pode começar a trabalhar maneiras diferentes de conectar o ecossistema para dentro das nossas necessidades de negócios. Então, com a força de trabalho contingente, que o mercado chama de gig, né, o gig economy, você plugar pessoas por projetos, por especialidades, e na medida da demanda, na medida que as demandas vão surgindo. E tem ainda a outra dimensão, que é uma dimensão super tecnológica, que é agora a presença de tecnologia, emulando o comportamento das pessoas, né, com fricção praticamente zero. Né? Pega o próprio exemplo de atendimento de banking, da indústria financeira, por exemplo. Né? Você tem lá os chatbots do Bradesco operando bem, né? O chatbot, enfim, de primeiro atendimento atendendo bem, e praticamente com um nível de capacidade de emular que passa para a gente quase que imperceptível. Né? Bom, gente, até aqui, alguma pergunta? Algum comentário? Vou seguindo lá. Por enquanto, não. Pode seguir, Oliver. A gente não sabe qual é o papel, então, qual vai ser o formato colaborador do futuro, né? E é interessante, hoje eu estava vendo aqui numa matéria da HBR, que nem mesmo o perfil do colaborador de HR do futuro está muito bem definido. Olha só que engraçado, né? Dentro desse contexto todo de tecnologia e transformação, teve um primeiro momento, uma primeira onda lá atrás, mais ou menos em 2017, 18, né, em que as pessoas lá traziam muito daquela angústia de, puxa vida, o que vai ser futuro? Porque está todo mundo falando que tecnologia vai tirar postos de trabalho, que muitas das funções hoje que são executadas por pessoas vão ser substituídas por tecnologia, né? E eu já estava vendo aqui, né, o futuro dos recursos humanos, numa matriz que eles colocaram aqui. Vocês não vão conseguir ler, né? Mas a fonte de consulta está aqui embaixo, tá? Foi uma matéria, inclusive, que eu vi hoje, foi publicada ontem. Mas aqui, essa matriz que a HBR ela trouxe, ela fala um pouco das profissões, da profissão de gestão de pessoas, né? E o que tem aberto aqui de grandes tendências. Olha só, tá fácil, né? Então a gente fala, puxa, tudo bem, então o papel de recrutador, ou papel de business partner, ou papel de gestor de remuneração pode ser impactado por tecnologia, porque se sumir, basta a gente virar Coach and Human Facilitator, né? Ou Distraction Prevent Coach, ou Genetic Diversity Officer, né? Então, assim, pô, tudo bem, sumiu um, faz para outro, mas olha o nível de onde essa conversa está se abrindo para a gente aqui também, né? Enfim, a gente não sabe qual vai ser o futuro de HR, a gente não sabe qual vai ser o futuro, né, do trabalho e qualquer
pessoa que se apresente como visionário nesse sentido, ele é um mero especulador. O que a gente sabe, de fato, é que esse negócio não vai ser gradual, o negócio já está acontecendo, né? Existe uma pressão bastante grande por ações nas organizações por intervenções propositivas, né? Por intervenções que, de fato, comuniquem, né? Que a empresa não só entende, enfim, consegue perceber que o contexto mais amplo existe lá, uma agenda que não pode ser parada, mas que consigam comunicar também intencionalidade das intervenções. E por que a gente bota que não vai ser gradual, né, e vai ser um negócio rápido? Porque essa mudança, né, a necessidade de se ajustar já vem sendo percebida num nível muito elevado das organizações. Aqui numa pesquisa que nós fizemos há mais ou menos 1 ano e meio, 2, né, você tem alguns elementos, né? Então, eu gosto de pôr aqui que 93%, né, dos CEOs que foram entrevistados sobre essa agenda de futuro, né, eles reconhecem que existe uma necessidade de você ter intervenções direcionadas para a agenda de talentos, né? Então, eles reconhecem que existe a necessidade, talvez não consigam qualificar muito bem, mas já conseguem perceber no entorno que essa dinâmica no mercado de trabalho está mudando, né? E por isso que a gente diz aqui o seguinte, que dentro desse contexto todo, onde você tem uma série de certezas, né, uma série de, agora, pushes vindo de lideranças distintas das organizações em cima da função de gestão de recursos humanos, e um push também vindo agora já para o papel das lideranças, que não necessariamente precisam ser de gestão de pessoas, mas lideranças que exerçam a função de gestão de times, né, existe uma demanda já muito intensa e muito bem formatada com relação a proposições para mudar a dinâmica, a forma de organizar trabalho, a forma de gerir times, né? E gera para eles, né, nesse nível. Então, quando você pensa lá, então, putz, como é que eu tenho que me posicionar eu como gestor diante desse tema todo? Uma série de paradoxos, né? Se lá atrás a gente dizia que você tinha um mundo em transformação provocada por dados, né, e tecnologia, quando te desce nível e pensa na agenda de gestão, o que é que isso impacta na prática a agenda do gestor? Você tem que a tecnologia, esse push e esse contexto de muita transformação abrem novas possibilidades, né? Ela traz um conjunto de agendas onde diversidade, experimentação e certeza são constantes e traz para o gestor um negócio doido, que é um mundo de paradoxos. E a gente diz assim, paradoxos por quê? Porque tudo aquilo, muito daquilo que nós aprendemos a replicar, né, e que faziam parte daquela agenda toda de boas práticas, práticas vencedoras, coisas que funcionam dentro desse contexto de gestão de pessoas, eles aparentemente começam a perder força. Então, putz, todo mundo aqui deve ter experimentado em algum nível o trabalho remoto, né, nas suas empresas, né? Trabalho remoto faz parte dessa agenda de paradoxos, né? Porque a gente tinha lá que um dos grandes paradoxos que impediam a adoção em larga escala de trabalho remoto é que as pessoas, que algumas entregas nas organizações, elas dependiam de presença física dos times, né? Então, em março, quando houve essa sinalização de que esse tema da pandemia ela levaria a uma situação de distanciamento social, todas as empresas foram quase que obrigadas a migrar do modelo então físico para o modelo remoto, né? E sem dúvida nenhuma que houve um pânico generalizado nos primeiros meses, né? Nas primeiras semanas, não digo meses, mas nas primeiras semanas de distanciamento, né? Porque se o tema era tão colocado como impossível de executado para determinadas entregas, né? Você fazer a migração forçada de um tema a outro, certamente foi sem preparação nenhuma, né? Foi sem tempo de planejar, foi sem tempo de pilotar e sem tempo de planejar rollout depois, né? Mas é muito paradoxo, porque esses temas de gestão que nós costumamos a fazer, eles estão perdendo valor e certamente eles não vão ser, né, não vão nos ajudar a definir o que é que vai ser futuro daqui para diante, né? Incerteza vai ser para a gente uma constante e não por acaso. Dentro desse contexto todo hoje que nós temos, né, se já anterior ao cenário de pandemia nós já tínhamos uma dificuldade muito grande de delinear, né, por conta dessa coisa toda de 100% conectado, 24/7, sabe, informação de todo lado, né, já delinear muito bem o que é trabalho do que é vida pessoal, hoje nesse contexto de pandemia, esse negócio está mais confuso do que nunca, né? Então, está difícil a gente definir. Pensa lá como é que isso reflete no mundo do trabalho. Está difícil definir direito
o que é que as coisas, como é que as coisas vão ter que acontecer, porque são múltiplos os canais, né, que a gente acaba consumindo, né, na tentativa de ver o que está vindo adiante, né? A gente diz que o que é, sabe, a verdade, sabe, o real e a fantasia estão meio que misturados, a vida pessoal e profissional estão meio misturadas, né? Os canais estão muito contaminados, então, e pega lá o exemplo mesmo, né? Do do próprio grupo de WhatsApp, né? Hoje mesmo já tem um hashtag Sextou, você já teve o Bom Dia Família, você tem já as mensagens de projetos chegando também de todas as formas, informações de economia, informações de da escola que parou de funcionar, o EAD que está com dificuldade de pegar e executar conteúdo, e assim vai, né? Tá difícil, gente, identificar o que é verdade, tá difícil acompanhar as notícias, tá difícil saber, né, qual canal você tem que consumir, tá difícil entender o que o outro está pensando, tá difícil controlar a ansiedade de uma forma geral. E a gente brinca, né, nessas conversas que se alguém se posiciona como alguém que está entendendo, é porque não está prestando atenção. O negócio é realmente complicado. E a cada vez que você tem um mergulho, né, em conversas em conversas exploratórias sobre como é que vai ser o futuro, é uma conversa muito doida, porque além de toda essa complexidade que já existe, né, a cada rodada de reuniões aparece uma terminologia nova. Lá atrás a gente tinha o VUCA, aí evoluiu para FOMO, aí evoluiu para... hoje tem o FOMO, que era o Fear of Missing Out, virou o FOGO, né, que é Fear of Going Out. Né? Então, são termos que acabam piorando um pouco essa percepção de que está tudo muito confuso. Para vocês terem uma ideia, né, para que vocês tenham uma ideia aqui, esse nível essa nossa capacidade de criar complicação, onde deveria haver um pouco mais de simplicidade, acaba gerando essa percepção de que no mundo corporativo, essa capacidade de gerar complexidade em cima de fatos que deveriam ser interpretados de uma forma mais tranquila, ela é real, né? Aqui é só uma escala do complicômetro da BCG que diz lá que se a capacidade do mundo, quando você pega aspectos que realmente impactaram e trouxeram alguma novidade para o mundo, né, fosse contrastada com o nível de complexidade que a gente dá para esses temas, então tudo dentro de um período de quase 60 anos seria simplificado. Aumentou-se a complexidade, sim, 6 vezes, mas a nossa forma de falar sobre complexidade é amplificada cada vez que a gente dá, enfim, uma rodada nova de terminologias e novas definições e passa a ter, né, esse distanciamento entre o real e o imaginário. Por que eu estou falando isso para você, gente? Essa nossa dificuldade de entender o que é que está acontecendo aqui e como nós temos de nos posicionar para melhor preparar a capacidade de reagir no futuro, né? Essa assimetria de informações e de entendimentos, né, que esse contexto todo de tecnologia acelerada por pandemia traz naturalmente, porque é muita gente falando ao mesmo tempo, né, isso gera dois efeitos muito claros quando a gente pega e olha o que está acontecendo no mercado. Ou ela gera, de um lado, né, ela gera um estado de paralisia absoluta, então as empresas elas simplesmente param, né, de propor, porque elas não conseguem dar um passo seguinte, porque tem aquela coisa de que, aquela percepção de que o meu entendimento a respeito do que está acontecendo está tão desnivelado que o risco de eu tomar alguma ação aqui errada é muito grande. Então, ela simplesmente para e não faz nada, né? Ou, por outro lado, ela sai fazendo um tanto de coisa, olhando alguma referência de mercado que ela acha que é produtiva e boa para ela, né? Lá atrás, quando a gente começou a falar de futuro do trabalho, né? Quando essa agenda futuro do trabalho surgiu por conta do estudo do Fórum Econômico Mundial de 2016, muitas empresas começaram a emular, né, os modelos e práticas de empresas de tecnologia. Então, o Google virou, naquela época, né, o graal a ser perseguido. Né? Google, Facebook e outros modelos de tecnologia passaram a ser adotados como paradigma de gestão para empresas de, por exemplo, indústria pesada, por exemplo, empresas de bens de consumo. Né? Então, esse complicômetro, essa nossa capacidade de trazer complexidade para dentro de uma agenda que não deveria ser tratada como tão complexa, acaba gerando, né, paralisia ou emular ou mimetização. Né? O que em si é ruim. Quer ver como? Lá atrás, em 2016, também numa pesquisa da HBR, eles já tinham identificado que esse tema da assimetria de informações, né,
esse termo de paralisia ou emular comportamento já havia sido identificado como algo que leva a uma quantidade enorme de investimento, de grana mesmo, para o ralo, né? Nessa matéria, eles diziam o seguinte: olha, se a gente for pegar, né, o orçamento global que as empresas gastam, sabe, em termos em programas de P&D, né, não de L&D, de Learning Development, né? Então, se a gente pegar lá empresas globais e olhar o budget consolidado dessas empresas para programas de L&D, as empresas elas gastam mais ou menos 356 bilhões de dólares, né, em programas de L&D, isso em 2016, né? E desses 356 bi que as empresas gastam, né, de grana mesmo investida em programas, sei lá, dos mais diversos, né, 70% vai para o ralo, né? Porque simplesmente acabam que são programas que emulam programas que deram certo em algum lugar, mas que não necessariamente vão dar certo de uma maneira uniforme, né, em indústrias distintas. E geralmente, né, da conclusão que eles chegaram, né, esse problema de você ter uma propriedade dos investimentos feitos, ele tem a ver com fatores invisíveis que a gente não endereça ou finge que não existem, né? Por exemplo, clareza, pertencimento, honestidade, capacidade de articulação, receio. Eu só vou falar do exemplo de clareza, né, para que vocês, para tangibilizar um pouco aqui com vocês. Muitas vezes, eu vou dar um exemplo mesmo, um exemplo que é nosso, da UI. A UI é uma empresa que, na origem, é uma empresa de auditoria, né? Então, até hoje, né, quando a gente vai para empresas que ainda não têm projetos conosco, nessas oportunidades de uma primeira conversa, muitas vezes o nosso interlocutor fica até surpreso quando descobre que a gente tem um time de consultoria dedicado para temas de workforce, né, porque ele também tem essa imagem da UI como empresa de auditoria. Pois bem, na UI nós temos um programa amplo de trainees, né? Então, trainees que vão seguir depois carreiras em auditoria, sim, mas muitos trainees indo para carreiras de consultoria, para carreira de transações, para carreira de serviços financeiros e assim sucessivamente, né? Apesar de já há mais de 15 anos, né, essa realidade de portfólios distintos de entrega da UI ser verdade, todos os trainees recebem uma carga de treinamento em contabilidade. Então, a falta de clareza com relação ao que se dá para as pessoas, e não só assim, falta de clareza da empresa com relação àquilo que ela vai oferecer, mas também falta de clareza da pessoa que recebe com relação àquele conteúdo que ela tem que consumir. Então, putz, imagina o cara que está chegando para fazer consultoria em gestão de recursos humanos, ele é chamado de treinamento de contabilidade. Para ele não está claro. Por isso que, no final do dia, você dá um investimento, mas quando você dá um investimento sem uma clareza da motivação do porquê aquele investimento está sendo feito, né, você pode ter, no primeiro momento, um interesse, né, um pico de interesse no sentido de, olha, o conteúdo é recente, ele então teve uma inversão naquele conteúdo, só aplicar. Mas, na prática, ele não vai conseguir conectar aquele conhecimento, né, passado com uma entrega prática que precisa fazer, então, logo, aquele conteúdo ele perde relevância, ele se desconecta disso. Então, esse que é o contexto do investimento que é mal feito, e 70% do investimento dentro da apuração da HBR vai para o ralo. E não é surpresa, nesse sentido, que isso é até uma brincadeira que a gente faz, né, e não é por acaso que dentro desse contexto de 2016 a 2020, né, dado que o grande push é por tecnologia, tenha surgido, né, o que a gente brinca, né, feito surgir a figura do peregrino do Vale do Silício. É um tanto de gente que, de repente, achou que acha ainda, né, que a chave para o futuro, né, a chave com relação ao que tem que ser feito daqui por diante tem que ser buscado lá no meio das empresas de tech, né, como se fosse quase que por osmose. Então, você vê lá a prática do Google, né, com relação, por exemplo, ao ambiente de trabalho, mas seja a solução para os problemas aqui da empresa que opera mercado de varejo do Brasil. Então, putz, eu lembro de um intervalo que foi muito engraçado mesmo. O pessoal ia visitar o campus do Google aqui em São Paulo, né, e voltava então para a indústria uma indústria pesada de usinas de metais, por exemplo, com a ideia de que, putz, então vamos colocar também aqui os puffs coloridos e a mesa de pibolim, que está tudo certo, as pessoas vão ficar super felizes, e de repente a gente vai pegar e alavancar a produtividade e criatividade aqui dentro da nossa organização. Não é verdade, não preciso nem dizer, né? Mas a gente brinca que essa questão do Vale do Silício, dos peregrinos do Vale do Silício, está conectada a essa falta de intencionalidade. E essa falta de intencionalidade, ele gera internamente um problema muito grande para a gestão de pessoas, porque
essa questão de desperdício, né, de investimentos ou investimentos feitos em projetos ou em projetos que não tinham um resultado claro, gera para dentro das organizações uma percepção muito negativa de gestão de recursos humanos, né? Então, internamente, quando você pergunta lá, né, isso aqui é uma pesquisa que nós fizemos em 2017/18, né, quando você perguntava sobre a percepção da função de recursos humanos para dois grupos, né, estratégicos das empresas, então, aí no nível bem elevado de executivos, para os CEOs e para os CHROs, né, o CEO dizia o seguinte, o CHRO dizia o seguinte, cara, eu me considero um parceiro de negócios, né, porque eu consigo, de fato, antecipar grandes tendências, eu consigo conectar essas grandes tendências dentro da estratégia da organização e criar condições para que a organização continue consistentemente a perseguir e entregar sua estratégia. Quando você ia para o outro lado, né, o CEO fala, cara, como é que você enxerga o recurso humano? Você vê que essa própria simetria, ela existe inclusive na maneira como esses dois grupos enxergam cada um. Recursos humanos, numa visão executiva, ela não é olhada predominantemente como parceiro. Ela é ainda considerada como uma área reativa. É uma área que entrega serviço. É uma entrega que é muito mais orientada à produção de um serviço claro e determinado do que um parceiro efetivo de negócio. Deixa eu parar aqui só para uma pergunta aqui, que eu estou vendo aqui do Nelson, né? Essa evolução da sociedade aliada ao arsenal de informações que o ser humano vem tendo não levaria à criação de uma sociedade de gênios? Eu digo que depende do paradigma de comparação que você coloca. Eu penso o seguinte: tecnologia toda aplicada às várias dimensões da vida, a pessoal, a profissional, ela tem a capacidade de nos habilitar a criar cenários que, de uma maneira analógica, nós não conseguiríamos. Ou pensar em combinações que, de uma forma analógica, nós não conseguiríamos. Então, a gente diz que a tecnologia ela não tem outra função a não ser aumentar a nossa capacidade de amplificar a nossa própria genialidade para as coisas. Não digo mais a nova geração de gênios, mas eu digo assim, uma geração que tem em mãos a capacidade de explorar por hipóteses e alternativas que a geração anterior não tinha, né, por conta mesmo da capacidade, da limitação física, mental que nós temos de analisar dados. Tá? Bom, indo adiante aqui, a percepção interna, então, é que existe uma discrepância bastante grande entre a forma como executivos de gestão de pessoas e executivos de negócios enxergam a função de recursos humanos. E, internamente, como é que isso se reflete? A falta de intencionalidade, a falta de, então, saber o que de fato é importante, acaba gerando, dentro das empresas, a criação de uma série de intervenções que não impactam a percepção de valor. Muito pelo contrário, são intervenções que partem de premissas, né, de negócio, então a gente acha que sabe o que as pessoas querem, né, e por conta dessa nossa quase como uma arrogância intelectual, a gente acaba programando para as nossas pessoas intervenções que não fazem sentido nenhum para a realidade que a gente vive. E gera com isso, internamente, né, aquilo que a gente diz que intervenções que criam jornadas que desengajam ao invés de encantar, né? Aqui eu trago uma ilustração que exemplifica um pouco como é que funciona o ciclo de vida nas organizações, dentro dessa premissa que as intervenções programadas elas são muito mais intervenções estruturadas em premissas que não refletem a realidade de negócio do que a necessidade que nós, de fato, temos dentro das nossas organizações. Então, a gente cria lá, imagina só, tecnologias de ponta para fazer o processo todo de onboarding, quando, na verdade, o nosso negócio e a expectativa que as nossas pessoas têm por conta da nossa cultura de relacionamento é que esse processo todo de onboarding e primeira entrada seja feita quase como artesanalmente. Então, ao invés de conectar, a gente cria experiências que desconectam. É difícil você sente essa dificuldade em entrega simples, né, no dia a dia das empresas. Então, por exemplo,
A gente programa lá, então, onboards todos estruturados em tecnologias que, em conceito, deveriam facilitar a nossa vida, mas que criam burocracias que dão à pessoa que chega uma imagem negativa da empresa. Tivemos, por exemplo, um caso, sabe, empresas que se orgulhavam de uma tecnologia de ponta, mas que deixavam para a pessoa, sabe, uma atividade quase hercúlea de começar a trabalhar nas primeiras semanas, porque o computador não chegava, porque o crachá não havia catraca, porque quando a pessoa estava lá dentro do ambiente de trabalho, ninguém sabia que ela simplesmente ia começar naquele dia. Então, ela não tinha assim, a menor indicação sobre quais bares deveriam consultar, ou com quais pessoas deveria se relacionar, ou quais os canais que ela deveria acessar para consumir conteúdo, e assim sucessivamente. Então, você tem programas de performance que não geram clareza com relação ao que a pessoa tem que fazer, sabe? Não dão feedbacks tempestivos, enfim, não direcionam para um programa de encarreiramento onde a pessoa tenha clareza com relação ao que é esperado dela, e assim sucessivamente por outras grandes jornadas dentro do conceito de ciclo de vida do colaborador. Então, o que te diz é que quando você não tem intencionalidade, quando você não sabe o que você de fato precisa fazer, você acaba fazendo qualquer coisa e transforma a vida do teu colaborador num sofrimento desde o momento que ele chega até o momento que ele sai, né? E no momento que ele sai, ao invés de, por qualquer que seja o motivo, hoje essa temporalidade das relações de trabalho é uma normal no mundo do trabalho, né? Então, você perde a oportunidade de dar, sabe, a pessoa que sai, né, uma experiência boa durante o tempo que ela fica, né? E quando ela sai, além de tudo, reclamando, sabe, falando mal da organização, enfim, da experiência da organização que proporcionou esse conjunto de experiências tão disfuncionais, né, ao longo de um ciclo tão longo de vida, né, de experiências. Então, a gente diz que nesse contexto todo, talvez o básico, o que nós tenhamos de focar não é assim na tecnologia como solução. A gente não bota a tecnologia como solução para nada, tecnologia é meio. A gente diz que o grande desafio que nós temos como líderes de negócio, líderes de times, é aprender a conectar mais temas que não são usuais dentro de uma agenda tradicional de negócios, né? Então, a gente tem que aprender temos que encontrar formas de revisar um pouco a nossa própria maneira como nós pensamos gestão de times e negócio e passar a trazer para dentro desses modelos conceitos que sejam mais ancorados, né, a aspectos de longo prazo, como propósito, sejam mais ancorados a temas como a aprendizado contínuo, como é que a gente cria condições para que o aprendizado ele não seja entregue em blocos, sabe? Eles não dependam de uma iniciativa, de um líder qualquer. Como é que a gente cria condições para que as pessoas busquem por conhecimento de uma forma contínua, por múltiplos canais, que pode, inclusive, um deles ser o próprio líder, mas que ela tenha condições de buscar conhecimento e, progressivamente, né, aumentar o seu repertório de temas, né? E como a gente consegue fazer tudo isso acontecer, dando para as pessoas muito mais autonomia. Lembra que um dos puxos que já vinha lá de trás é a questão da quebra de estruturas hierárquicas para as estruturas mais flat, né? E isso, dentro do conceito da pandemia, ficou muito claro como uma demanda agora de negócios, né? A gente tinha, num lado, é até engraçado a gente comentar isso, mas foi verdade, né? A gente tinha, no momento anterior à pandemia, né, uma pressão muito grande por mais liberdade, mais autonomia, né? Como forma de ativar a criatividade de grupos, sabe? A capacidade criativa das pessoas. E hoje você tem lá uma discussão se o excesso, se a autonomia e a liberdade, elas servem para todo mundo. Porque, de fato, foi que, no momento pós-trabalho remoto, então, depois que as pessoas tiveram, então, de obrigatoriamente partir para um modelo de trabalho isolado, né, o nível de ansiedade, o nível de quebras, né, foi muito grande. Então, hoje a questão é, nós temos de encontrar uma maneira de dar mais autonomia, sim, mas nós temos de ter também o entendimento que a autonomia, que essa conversa, ela não é uma conversa linear e aplicável a todo mundo. E a gente consegue, vai bem, tem gente que não consegue, a gente tem que aprender e entender qual é o equilíbrio nesse caminho todo, né? Mas o que a gente diz é que tecnologia é meio, o que a gente precisa são quase intervenções artesanais, né, orientadas a propósito, orientadas a aprendizado contínuo, orientadas a conceitos como autonomia,
para trazer para dentro, né, para dentro das organizações, modelos mentais, sabe, comportamentos que repliquem essa orientação por longo prazo e essa orientação por comportamentos, né, que em conjunto refletem, podem repetir boa performance. E evoluir, né, a partir de intervenções programadas em espaço físico, né, em tecnologia e elementos de cultura, né, para a capacidade das organizações em articulando bem essas alavancas, conseguir contratar melhor, né, incentivar melhor e permitir com que as pessoas dentro das organizações consigam atingir o seu máximo, a gente diz, que permitam as pessoas florescer, né? E aí, obviamente, procurando calibrar nesse meio todo, né, a melhor composição em termos de custo, a melhor composição em termos de como é que eu calibro, então, temas de estrutura e hierarquia para essas novas formas de você organizar trabalho e, sobretudo, como é que eu faço essa mágica acontecer, né, de forma a internalizar comportamentos, né, que possam ser traduzidos em mais colaboração, mais iniciativa, mais inovação, né, dentro das organizações e centrado naquilo que as pessoas de fato querem, né? Como é que a gente bota esse negócio na prática? A gente diz o seguinte, né, que todo esse exercício de articular o propósito, o aprendizado contínuo, times mais autônomos, né, mais empoderados para propor, né, eles precisam ser intervenções que conectem esses três grandes universos, né? Você precisa trabalhar todo um contexto de convencimento, mostrar para as pessoas, né, intelectualmente, né, o motivo, a motivação daquilo que você vai buscar. Elas precisam entender o que você quer, mas elas precisam, ao mesmo tempo, participar ativamente da construção, porque isso é uma teoria de neurociência, né? Está demonstrado de que as pessoas, especialmente os adultos, eles se conectam melhor e abraçam mais o paradoxo, né, a complexidade, né, a incerteza, se eles tiverem no D0 a oportunidade de trabalhar em conjunto com outras pessoas na definição do que é que vai vir adiante. Então, a gente diz lá que todas as intervenções elas precisam conectar a cabeça, precisam conectar emocionalmente a pessoa, precisa dar às pessoas a oportunidade de sujar a mão de barro durante o processo de criação, né? Então, a gente diz que tudo isso tem que acontecer de uma forma, né, de forma a entender como é que como é que esse conjunto de valores, né, atributos de cultura, né, como é que essa visão de longo prazo, que muitas vezes está cristalizado no propósito no propósito das organizações, né, na sua proposta de valor, né, para as pessoas, que é no EVP, né, como é que as pessoas percebem esses elementos nas várias jornadas que as pessoas têm nas organizações, né? Então, a gente diz lá que a gente precisa ter essa sensibilidade, primeiro, para entender que essas várias jornadas elas existem, né? E eu pego um exemplo só, né? Eu aposto que na empresa de vocês, a experiência que uma pessoa tem com o processo de recrutamento e seleção é diferente dependendo da unidade de negócio, dependendo do perfil da pessoa que é contratado, que passa por a jornada. Eu aposto, por exemplo, o processo de recrutamento e seleção dá uma experiência completamente diferente para os trainees, para os gerentes, para os executivos, né, e para a alta gestão. Então, é isso que a gente quer dizer, né? Essas experiências, elas acontecem de formas diferentes, mesmo dentro de uma mesma jornada. Então, a gente diz que a gente precisa entender como é que essas jornadas acontecem, né? O que é bom, o que é ruim dessa jornada, né? Começar a cristalizar esses pontos positivos e negativos e a partir de filtros como, cara, o que para a gente é inegociável, o que a gente não abre mão, né? O que para a gente não pode deixar de ser considerado, a gente começa a desenhar com eles futuro, como é que a gente amplifica, sabe, as coisas que são boas, como é que a gente reduz aquelas experiências que não são ruins, como é que a gente endereça e como é que a gente faz esse tema, esse negócio todo trazendo as pessoas para dentro, entendendo quais aspirações que as pessoas têm desde nesse nível mesmo individual, como é que você captura essas nuances, né, que hoje são traduzidas por temas como, por exemplo, etarismo, diversidade, né? Como é que você captura essas nuances, né, do indivíduo, como é que você captura as nuances do coletivo e como é que você articula aquela arte do possível, né, trazendo os estímulos todos
aquele conjunto de estímulos que podem amplificar essas capacidades individuais coletivas para entregas extraordinárias, né? Usando como uma interface de tudo isso tecnologia, tá? E todo esse exercício, gente, aqui, simplesmente para que, como vocês já sabem, né, e a gente comentou aqui, não existe certo e errado no futuro. O negócio está muito aberto ainda, né? Mas o que a gente já vem observando com clareza é que nesse contexto todo de pós-pandemia, que não traz nada de novo, está conectado a essa agenda de transformação tecnológica, né? O que tem claro para a gente é que muita coisa deve mudar. A gente vê um push muito grande para essas 8 grandes dimensões, para essas 7 grandes dimensões. Então, temas de estrutura muda, forma de estruturar, de modelar times, organizar o trabalho muda, cargos, papéis de liderança, o que é ser líder, né? Até encarreiramento, tudo isso vem sendo impactado, né? Então, vou pegar aqui alguns exemplos, né? Quando você pensa assim, em estrutura, a gente tem uma discussão muito aberta em temas de, as estruturas precisam ser mais flex para possibilitar a colaboração. Então, a gente tem que sair de silo para estruturas mais rápidas, onde você consiga movimentar squads e teams de uma forma mais fluida, né? E aqui, por conta do tempo, gente, só um papel do líder, né? Que era, no momento anterior a esse tema de tecnologia, né? De revolução digital, né? Um papel quase como de oráculo dentro das organizações. É o cara que é o cara mais sênior, é o cara que tem experiência, é o cara que sabe fazer as coisas acontecer, né? E numa agenda de gestão de pessoas, era o cara que tinha o recurso, sabe? É muito louco isso, mas o futuro do time basicamente dependia do gestor em decidir se vai ou não vai, né? Então, o cara decidia se alguém estava pronto ou não, quase que de uma forma individual. O cara que decidia se a pessoa poderia ou não ter uma oportunidade lateral, né? Você tem o recurso que você considera como teu, você não abre mão, né? Então, ele sai de um papel de um cara que sabe tudo e tem um recurso, como um cara que, bicho, não sabe muita coisa não, sabe de alguma coisa, mas o que ele sabe mais que os outros é que dentro das organizações existem burocracias que vale a pena, né, antecipar para que a galerinha não saia batendo cabeça, né, com coisas que não tem importância nenhuma, né? E outro tema que a gente sabe que está sendo muito questionado é que o papel, e aí forçando aqui nessa dimensão de líder, o papel de líder está mudando muito. Aqui eu trago para você só grandes 10 atributos da nova liderança que claramente surgem em todas as conversas que a gente tem tido hoje sobre o que é que vai vir, né, como é que a gente tem que olhar futuro numa pesquisa de liderança. Que então o líder ele tem que ser, primeiro, flexível, adaptável, porque dentro desse contexto de incerteza e complexidade não existe planejamento de longo prazo, não adianta você pegar e fazer aquelas loucuras de imaginar como é que vai ser a tua empresa daqui a 5 anos, se você não sabe como é que vai ser no mês seguinte. Então, adaptabilidade nesse sentido quer dizer, cara, não saia com aquela loucura de projetos de longo prazo, vai naquela lógica de baby steps, sabe? Um passinho de cada vez, porque a cada passo descobre o que está lá na diante e ajusta o teu plano. Tem uma visão de longo prazo de macro, sabe? Um destino que você quer atingir, mas não um planejamento micro, sabe? Vá planejando seu dia com entregas pequenas e rápidas. Erra rápido, aprende rápido, né? Tem que ser um cara que consiga articular a capacidade dos times em produzir coisas bacanas. Pensa que o líder, ele não precisa, sendo uma metáfora mesmo de esporte, pensando assim no time de futebol, o líder não precisa ser aquele cara que faz o gol. O líder precisa ser aquele cara que tem a visão do todo e consegue identificar no time qual o papel que cada um no time tem que exercer, né? Onde é que cada pessoa pode colaborar mais para a entrega do todo. Então, é um cara que tem que ter um papel mesmo de técnico, sabe? Enxerga onde é que as pessoas precisam jogar para que o time, no coletivo, consiga produzir melhor, né? É um cara que dá feedback constante, é um cara que tem essa função de ser o guardião de cultura, é uma pessoa que, sobretudo, dentro desse contexto de complexidade e certeza, tem que sim, cara, arregar, tem que estar arregado no sentido de, cara, não sei, sabe? Deixa essa bobagem de lado de achar que sabe tudo, né? E passa a escutar mais o que as pessoas têm para te dizer, porque isso traz, numa perspectiva de projeto, um insumo super valioso para definir ações prospectivamente. É uma pessoa que lidera pelo exemplo, uma pessoa que está sempre conectada com temas de tecnologia e sabe que tecnologia pode ajudar muito nesse contexto de criação de novos gênios, tá? Aqui, Nelson,
para o teu ponto de geração de novos gênios, né? Aprender a conectar tecnologia para amplificar a capacidade daquilo que as pessoas sabem fazer e bem, né? Cria as condições para alta performance, sabe decidir rápido, deixa de ficar com essa lenga-lenga de guardar o feedback para aquelas calibragens anuais e, sobretudo, orientado a resultados. Sabe? O líder ele tem que ter claro que tem que entregar e os times têm que conseguir construir. E os times precisam criar estruturas que permitam, não é? Que permitam o foco em resultado e permitam que as pessoas tenham clareza com relação ao que elas precisam entregar para que o resultado também aconteça. Né? E, por fim, com relação ao papel do colaborador, porque, putz, líder e desculpa aqui pelo acento estar errado, tá? Já tem aqui os grandes atributos para eles olhar, mas para todo mundo, né? A gente precisa ter claro que o que hoje a gente vê claramente de demanda é que a capacidade de se aprofundar tecnicamente um tema, ele continua existindo, sem dúvida nenhuma, mas uma coisa que hoje, com bastante clareza, surge é que é essa figura do profissional que a gente chama de T, do profissional T, né? Essa capacidade de você ter profundidade, mas mais do que isso é capaz de conectar aquilo que você sabe, né, com aquilo que outras pessoas podem fazer, né, para que você então consiga no coletivo chegar a entregas melhores. Bom, gente, última mensagem antes de a gente para as perguntas que eventualmente estiverem aqui, os comentários que vocês quiserem fazer, é que não adianta achar que o planejamento, o plano vai sempre sair conforme idealizado, porque na prática a gente sabe que o planejamento sempre descola, né? Mas isso não é ruim, né? Isso vai naquela linha de adaptabilidade, né? E isso não é novidade para ninguém. Não é o mais forte, é o mais adaptável que vai adiante. Ok? Bom, gente, isso é o que eu tinha preparado, que eu preparei para vocês. Eu vou deixar aqui os slides depois para a Mandinha compartilhar, para quem tiver interesse. E fico aí à disposição de vocês para qualquer inquietação que vocês tenham com relação a essa agenda. Oliver, já temos aqui algumas perguntas. Podemos começar? Claro, claro. Temos aqui a participação de José Clóvis, nosso associado da Treviso. Clóvis, obrigado pela audiência, sempre muito participativo. Ele questiona, na sua opinião, os generalistas estão tomando espaço dos especialistas nesse contexto de mundo mais dinâmico em todos os sentidos? Eu acho que o generalista está aparecendo como uma figura constante nos times. Tá? O generalista, ele dá para os times uma capacidade mais rápida de movimentação, tá? Mas ele não está tomando espaço. O generalista, ele passa a ser só mais um dentro de um time estruturado com vários outros perfis. Essa é a forma como eu tenho chegado. Tá? Então, ele não vem roubar espaço, ele vem complementar o conceito. Perfeito. Clóvis, obrigada pela participação, viu? E também temos aqui a participação do Dr. Luiz Goulart. Doutor, muito obrigada pela audiência. E ele já colocou aqui uma questão para você, Oliver. Como não podemos ter... Como não podemos... Não, li errado. Como não temos parâmetros para a situação atual da pandemia e tendo essa aceleração do home office como um novo padrão, quais as suas considerações sobre o treinamento dos colaboradores por EAD? Formarão bons colaboradores sem a supervisão presencial, uma vez que trainees precisam da convivência com as áreas e com os demais colaboradores para este aprendizado? Olha, e é uma pergunta, um ponto super legal, sabe? Porque home office talvez seja o tema mais debatido. Se a gente pegar lá no Google Trends, deve ser o número 1, né, quando a gente olha aqui para o mundo corporativo. Por que isso está sendo tão debatido? O pessoal, muitas empresas já divulgaram que vão partir para modelos 100% remotos, né?
Tiveram anúncios de empresas que também vão flexibilizar, se não partirem para 100% remoto, vão flexibilizar bastante a carga de trabalho, né? E muita gente achando que o trabalho remoto é o novo, sabe, a nova maneira de organizar o trabalho. Eu penso que essa conversa está em parte correta, né? Eu vejo que existem muitos benefícios no trabalho remoto, muito mesmo, né? Então, por exemplo, não só o tema de, sabe, imediato, que é a grana que as empresas gastam em ocupação e etc., né? Mas pensando do ponto de vista mesmo de gestão de pessoas, sabe? O trabalho remoto, sabe, a possibilidade de você trabalhar de locais distintos dá para as organizações um acesso muito maior com relação à sua capacidade de recrutar fora daquela tua geografia de origem, né? Uma capacidade muito maior e dá assim, para as pessoas um acréscimo, uma capacidade de equilibrar melhor a balança vida-trabalho muito grande. A UI, ela tem a sede dela aqui em São Paulo, né? E a sede fica na Vila Olímpia. Tem muita gente que vem do ABC para a Vila Olímpia todo dia de manhã para trabalhar na UI. É um sofrimento, sabe? Esse caminho todo, sabe? Então, você dá essa possibilidade de trabalhar remotamente, você tem alguns ganhos que são bastante positivos, mas eu não tenho dúvidas de que o trabalho remoto ele não substitui a presença física, sabe? Os intervalos de colaboração que vão precisar acontecer, sim, né? O EAD é uma realidade bacana, Dr. Clóvis, não pelo seguinte, não só pela questão da capacidade de você dar acesso a uma pluralidade enorme de gente, tá? O EAD ele já não é novo, né? O EAD só está mais intenso aqui. E eu sempre usei o EAD como uma medida de avaliação do comportamento que a pessoa tem, sabe? Do comprometimento que a pessoa tem com o seu próprio aprendizado, né? Então, o EAD ele é importante porque ele dá acesso, né, a um conhecimento vasto, a um portfólio vasto de temas, mas ele também serve como indicador de comportamento das pessoas com relação ao seu próprio comprometimento para learning. Lembra daquela dimensão, né? Aprendizado contínuo é isso. É você ter um canal que você, como gestor mais experiente, vai possibilitar para que a pessoa consuma, mas tem também um canal que é teu e você tem que ter uma ação. Existem treinamentos e existem públicos que precisam de mais atenção do que outros. Os trainees são, sim, um grupo que precisa ser olhado mais de perto. E por isso que, na nossa perspectiva, né, essa questão de trabalho remoto e trabalho físico, ela vai muito mais no sentido de trabalho remoto como uma alternativa de organização do trabalho e espaço físico, não trabalho físico, sabe? Como espaços de colaboração. Espaços onde você possa trazer teu time para intervenções como essa, sabe? Falar de um projeto, aí você como gestor vai junto, sabe? Para que você possa ajudar a direcionar melhor as atividades do time inteiro, né? E para esses treinamentos que precisam sim de uma presença de um instrutor mais experiente para assegurar retorno do investimento que você fez. Então a balança ela tá. Eu só digo que eu só acho loucura daquelas empresas que se apresentam como 100% remoto, porque isso para mim é uma grande bobagem, né? Mas eu também fico muito reticente quando as empresas dizem que o retorno do pós-pandemia vai ser o retorno ao trabalho como sempre foi, porque na nossa empresa, pelo menos na empresa de serviços, com toda clareza, nós tivemos 4 pulsos tomados desde março até aqui, mais de 80% das nossas pessoas, de sêniores, né, de executivo muito sênior a executivo muito júnior, botam um peso muito positivo no trabalho remoto. Incrivelmente, quem quer voltar para o escritório, quem sente mais falta, é o pessoal mais está no nível mais elevado, assim, mais sênior, talvez por conta, né, de modelo já pré-constituído, né? Então acho que vai por esse caminho, vai na mescla. Ai, perfeito. Obrigada, doutor Luiz, pela sua audiência, a sua pergunta. Seguimos aqui com uma próxima, até porque nós estamos já finalizando aqui o evento. E eu tenho aqui uma dúvida aqui do Nelson Rodrigues, ele é consultor da Advanced, nosso associado. Ele coloca uma questão muito interessante, Oliver. E como você vê um choque de líderes dentro de uma mesma empresa? Isso é salutar? Depende. Depende. E aí a dependência, se o choque for se for por conta de um tema relevante para a estratégia, sim. Se for uma disputa de egos, não.
entendeu? E aí, assim, parece bobagem falar isso, mas nas organizações você tem muitas decisões que são orientadas por uma questão mesmo de ego, sabe? Vai ser assim porque eu mando mais, ou vai ser assim porque eu quero, entendeu? E muitas vezes o mérito da conversa acaba se perdendo dentro dessa agenda de ego. Então, é uma dificuldade muito grande. Vão haver muitos embates, mas a gente tem que ter clareza para separar um pouco, sabe, do que desses confrontos. O confronto está acontecendo de fato, porque o tema, o mérito da conversa é algo que é realmente controverso, precisa ser debatido com mais intensidade, com mais amplitude, ou se ali existe um conflito que a gente não consegue resolver, a não ser com essa, sabe, com essa clareza. A gente tem que separar o que é relevante do que não é relevante. E aquilo que não for relevante, a gente tem que ter tranquilidade para tirar da frente, para não bloquear, sabe? Não bloquear o caminho para todos os demais. Ai, perfeito. Muito obrigada, Nelson, pela sua dúvida. E ele conclui aqui, excelente, Oliver, parabéns e obrigada. O Clóvis também te deu aqui uma devolutiva, ele coloca muito boa essa afirmação, Oliver, que o EAD é uma ferramenta para aferir o comprometimento do indivíduo com seu aprendizado, e te parabeniza. É isso, então, acredito sempre nisso. Nossa, mais uma vez, muito obrigada, Oliver. Excelente o webinar, muito obrigada pela sua colaboração, enriquecendo esse nosso ciclo de palestras de desenvolvimento e liderança, fechando com chave de ouro na sua presença. Sinta-se sempre... Eu que agradeço. Não, eu agradeço vocês, agradeço a oportunidade, o tempo. Espero que poder ter contribuído para essa jornada de vocês e fico sempre à disposição, eu e todo o time da UI, para aquilo que vocês tiverem de demandas por ajuda. Esse contexto não é fácil para ninguém. E para quem estiver dentro dessa função mesmo, do papel de gestão de recursos humanos, eu posso assegurar que a diversão para vocês vai ser maior do que de qualquer outro executivo. Realmente desafiador, né? Estão todos engajados nesse E vai ser, ao mesmo tempo, talvez, das mais férteis, sabe? Então, tome proveito disso, não perca a oportunidade de participar, porque a hora, de fato, é essa aí, e eu acredito que o espaço para propor é super amplo. Então, vamos lá entender o que está acontecendo e bola para frente. E bola para frente. Mais uma vez, muito obrigada. Deixo aqui expressando nossos agradecimentos em nome de toda a diretoria da Abracan. E, Oliver, sinta-se sempre em casa com a Abracan. Agradeço aqui o aceite de pronto do nosso convite em vir aqui de uma forma colaborativa, agregar com esse seu infinito conhecimento. Muito obrigada. Encerramos, valeu, então, gente, como eu disse, com chave de ouro. Desejo a todos vocês que estiveram conosco nessa jornada, hoje fechando o ciclo de desenvolvimento e liderança. Desejo para vocês um ótimo final de semana. Semana que vem tem mais jornada e vem com a gente a Valesca Farias, trazendo o tema Novas habilidades essenciais ao gestor no novo formato de trabalho. Essa webinar será na segunda-feira, às 17 horas. E quem é da lista VIP vai receber o convite, tá? E as inscrições permanecem no nosso site para esse e outros eventos. Oliver, sinta-se convidado. Como eu disse, você já é de casa. Agradeço aqui a todos, a toda a equipe da UI, por todo o apoio e toda a cooperação. Pessoal, Oliver, muito obrigada. Obrigado, gente. Sinto aqui o nosso abraço. Deixo aqui um abraço forte a todos os colegas que estiveram conosco nessa jornada em toda a nossa semana. Obrigada, pessoal. Beleza. Ótimo final de semana. Obrigado, Oliver. Até logo. Valeu, gente. Até. Tchau, tchau.